Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Para a nossa meditação bíblica, vamos ler apenas um versículo no profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 26, que diz assim: E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer as chuvas a seu tempo, chuvas de bênção serão. Queridos, o capítulo 34 do profeta Ezequiel começa com uma advertência muito forte aos profetas e sacerdotes, aos pastores, ou seja, aqueles que mercadejavam a palavra de Deus, os verdadeiros mercenários de Israel. Naquela época já existia os mercadores do Evangelho. Estou me referindo à época em que Ezequiel era um sacerdote que vivia entre os judeus cativos, levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, aproximadamente no ano 597 a.C., conforme a leitura do capítulo 1, versículo 3. Na leitura das Escrituras Sagradas, percebemos que falsos líderes religiosos existiam desde os dias de Moisés. Um exemplo clássico foi Balaão, que era profeta e sacerdote também. Conclamo o querido irmão a ler posteriormente todo o capítulo de Ezequiel 34. Você observará que a advertência serve para todos os líderes cristãos de todos os tempos, pastores, padres, missionários, evangelistas, aqueles que ministram e ensinam a palavra de Deus. Por neste capítulo, no lugar de elogios, recriminações, críticas e advertências. Um líder que conhece a Bíblia não precisa jamais ser advertido. O texto sagrado é claro, os ensinos são claros, erra quem quer. Hoje, dado aos maus obreiros, existe piadas como esta: quer ficar rico? Abre uma igreja. Realmente, alguns, como lobos vorazes, gananciosos, às custas de ofertas de viúvas, pessoas pobres, montaram verdadeiro império com direito a aviões, mansões extravagantes no Brasil e no exterior, fazenda, entre outras coisas. É triste constatar uma realidade assim, queridos. Mas esse texto do profeta Ezequiel não fala só em maus obreiros. Ele fala de chuvas também, de chuvas de bênçãos. Deus promete abençoar o seu povo que estava desanimado e maltratado por falsos pastores, pastores que só cuidavam de si mesmos. Eles não cuidavam, não tratavam das ovelhas fracas, feridas e desviadas, como vemos nos versos 2 e 4. Vamos fazer esta leitura? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos.
Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestir de lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e as doentes não curastes, e a quebrantada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Deus promete enviar um pastor. Levantará Davi, o pastor, para as ovelhas oprimidas. Vamos ler os versos 23 ao 24. E suscitará sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor, e eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles, eu, Senhor, o disse. O irmão que é esclarecido, que lê a Bíblia com frequência, evidentemente sabe que esse Davi aqui trata-se de Jesus Cristo, pois o texto é um texto messiânico, portanto, refere-se a Jesus, que é o supremo pastor das ovelhas. E sob este pastoreado, querido, haverá chuvas de bênçãos. Em Jesus, nós somos grandemente abençoados e podemos ser vasos de bênçãos para os outros também. Mas nenhum de nós pode abençoar ninguém sem que Deus nos abençoe primeiro. Sem Deus, nunca seremos uma bênção para ninguém. Certa vez, Jesus disse aos seus discípulos: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Foi a leitura de João 15, versículo 5. Este versículo, queridos, é encontrado somente apenas no Evangelho de João. Sabe por quê? João registrou isso? Ele era discípulo de João Batista primeiro. Eu penso que João tinha muitas inspirações para a sua vida. De João Batista, Jesus Cristo disse: entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior do que João Batista. Mateus 11, versículo 11. Então, João, o apóstolo do amor, tinha em quem se espelhar. Como João, o apóstolo, foi um homem especial, ungido, nos outros 3 evangelhos aparece da maneira clara Jesus convidando João para segui-lo. Que privilégio, hein, meus irmãos, ser discípulo de João Batista e depois discípulo de Jesus Cristo. João foi sendo forjado e modelado discípulo pelas palavras fortes e pela radicalidade, ou seja, ele era verdadeiro e duro quando deveria ser. João deixou seu pai, sua mãe, sua família, seus amigos, a pescaria para seguir Jesus como seu discípulo. Observe como João prontamente seguiu a Jesus depois de ser escolhido pelo Salvador.
Vamos ler Lucas 5, do 10 ao 11, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Em outra ocasião, Jesus disse a seus discípulos: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Queridos, João sabia perfeitamente que sem Jesus nada podemos fazer. Num casamento na cidade de Caná da Galileia, Maria, a mãe de Jesus, ela disse aos garçons: fazei o que ele vos disser. Enquanto isso, voltam os garçons com 6 talhas de água que Jesus havia os mandado encher. João olha tudo aquilo e, desconfiado, pensa: ele vai servir água? Jesus olha novamente para João e diz: tirai agora. Disseram-lhe Jesus: e levai-o ao chefe do servente. Chuvas de bênçãos começaram a descer sobre as pessoas através de Jesus naquele dia. O termo chuva aponta para a abundância das bênçãos de Deus que vem ao seu povo sob o pastorado de Jesus Cristo. São chuvas torrenciais, queridos. O texto diz chuvas e não gotas. Quando você mergulha no mar, você vê a quantidade de águas que cerca você. As bênçãos do Senhor são torrenciais, são abundantes. Elas atingem toda a nossa vida, a vida material e espiritual. Farei descer a chuva a seu tempo. As bênçãos de Deus, queridos, vêm no tempo certo, oportuno. Vocês já repararam que os frutos da estação são os melhores frutos? Que quando dados fora da época não são tão saborosos assim. Não fique triste pensando que Deus esqueceu de você. Você tem orado, pedindo, mas ainda não obteve resposta. É que a chuva das bênçãos de Deus são derramadas no momento oportuno. O texto que fala de chuva no plural, queridos, são chuvas celestiais, chuvas torrenciais, chuvas variadas. No final desta mensagem, nós vamos ouvir o hino do cantor cristão, o belíssimo hino de número 168, que diz assim: chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dai-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, chuvas a
todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. O tradutor deste hino foi Salomão Gisburg. Ele nasceu na Polônia, dia 6 de agosto de 1857. E sabe como ele escreveu este hino, irmãos? Era dia 10 de junho de 1890. Ele olhava pela portinhola do navio atracado no porto do Rio de Janeiro. À sua frente, ele via as luzes da cidade e do novo país para onde Deus o mandara. Pela manhã, estaria em terra firme. Quanta emoção experimentava com esta expectativa, quantas recordações. Lembrava do seu primeiro lar na Polônia, de seu pai, que era um rabino que observou quando ele se tornou crente, da sua mãe, que cuidou que ele tivesse uma educação privilegiada na Alemanha e que fosse para a Inglaterra ficar com seu tio e aprender a arte da tipografia. Lembrou-se do seu primeiro encontro com judeus convertidos, a sua própria conversão e as duras penas que sofreu alegremente para compartilhar a sua nova fé. Ele agradeceu a Deus pelos anos de treinamento para o seu ministério e por sua noiva, que o despertou para missões e que esperava segui-lo mais tarde. Pensou nos seus 6 meses que passou estudando português em Portugal. Agradeceu a Deus por tudo isso. Sentiu que a sua vida e o seu ministério estava apenas começando, que Deus faria grandes coisas nesta terra. Folheando, queridos, um inário que ele trouxe da Inglaterra, ele viu o hino Chuvas de Bênçãos, que o levou a pensar: até agora as bênçãos que recebi foram somente gotas, em face às chuvas de bênçãos que virão. Tomou sua pena e se pôs a traduzir esta mensagem na sua nova língua, que estudara tão diligentemente nos últimos 6 meses em Portugal. Deu graças a Deus por sua aptidão e experiência em língua neste longo caminho que trilhara. Finalmente estava satisfeito. Seu primeiro hino traduzido para o português estava completo. Mostraria para o seu companheiro de viagem, o evangelista português Henry Maxwell, para revisão e correção. Salomão Luiz Gisburg não podia saber que este hino seria o primeiro entre 105 letras e traduções que faria nos anos à sua frente, que ele seria o pai do cantor cristão, que deixaria aos 37 anos que Deus lhe daria no Brasil não somente a herança de um grande número de brasileiros salvos, de igrejas fundadas, de publicações, de escola para treinamento de obreiros, de convenções, mas a herança inestimável de um inário aos brasileiros, muito usado pelos batistas. Foi o primeiro pastor da primeira igreja batista em São João do Meriti, exercendo o seu mandato de 1925 a 1926. Um ano depois, ou seja, dia 31 de março de 1927, Salomão
partiu para o Senhor Jesus Cristo, mas deixou uma grande obra para nós, que não só os batistas, mas os irmãos da Assembleia de Deus, ou outras igrejas metodistas, até adventista, têm usado muito de seus hinos. Que maravilha, né? Chuvas de bênçãos teremos, vamos ouvir daqui a pouco este hino. Oremos. Amantíssimo e eterno Pai, a Tua palavra, Senhor, é rica em ensinamentos. Ela nos aponta o caminho sobremodo excelente, o caminho de Deus, o caminho que leva aos céus. E nós queremos andar nesta terra, Senhor, como peregrinos e forasteiros, como diz a Tua palavra, mas sujeitando-nos aos ensinos da Tua palavra. Obrigado, porque, como disse o salmista, a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Obrigado, Senhor, pela bênção de podermos estudar a Tua bendita palavra. Abençoa os ouvintes, os irmãos que assistem este programa neste dia. Abençoa os seus lares. Em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus abençoa ricamente a sua vida, a sua família, e até o nosso próximo encontro, se Deus nos conceder esta graça.